Olá! O momento por que passa o Brasil dificulta a reflexão e antes o debate sobre questões importantes para a nossa sociedade. Mas tratamos de história. No dia de hoje, nós temos um filme e uma comemoração que pretendem fazer uma ponte na história para justificar ou explicar o presente em função de um acontecimento passado. Nesse caso, o regime militar e os acontecimentos a ele ligados há mais de 60 anos. A história é um excelente instrumento para nós analisarmos praticamente qualquer coisa, qualquer instituição, país, associação e mesmo um determinado evento. A história nos oferece ferramentas para nós analisarmos os acontecimentos passados com vistas a um entendimento no presente que nos remeta ao futuro. Esse é um axioma praticamente aceito universalmente a respeito do papel da história. Qual é a dificuldade que nós estamos enfrentando hoje no nosso país? Nós temos uma reação às comemorações hoje promovidas pelo governo e também a interpretação oferecida por um filme que vem de receber uma importante premiação que deveria unir a sociedade brasileira num momento de reconhecimento da nossa arte cinematográfica. Mas não é o que acontece. E qual é o problema que nós estamos vendo acontecer mais uma vez? Ele pode ser resumido numa palavra: desequilíbrio. Porque enquanto as pessoas, de um lado, partem nas suas críticas do reconhecimento aos excessos cometidos por um dos lados em conflito durante o período do regime militar e antes mesmo dele, o outro lado não reconhece excesso nenhum. Então, vou colocar isso de uma maneira mais clara, repetindo. Enquanto comentaristas, jornalistas, historiadores, personalidades diversas, abrem as suas menções, as suas referências sobre o que está acontecendo hoje, condenando a ditadura, condenando os excessos cometidos por agentes policiais e da manutenção da ordem naquele momento, o outro lado simplesmente promove uma exaltação dos excessos que cometeram. Isso tem sido recorrente na sociedade brasileira. O Brasil é um país grande demais, complexo demais, para ter a sua história feita com base em sectarismo, feita com base em versões unilaterais. Não estamos dizendo aqui, e vou repetir isso ao longo da nossa conversa, que a história do Brasil, ou especificamente sobre esse acontecimento da história, 64, e os desenvolvimentos subsequentes, deva ser feita de acordo com a minha visão, que está inclusive num livro. O que nós estamos colocando é que esse acontecimento, como outros da nossa história, não podem ser explicados e levados à sociedade brasileira da maneira unilateral, sectária que está sendo levado. Isso está se tornando um problema no país. Apelar a platitudes, período negro da nossa história, não é suficiente. Dentro do quadro e da sequência do autoritarismo brasileiro ao longo do século XX, nós tivemos vários períodos negros. Quando a capital do estado de São Paulo foi bombardeado pela aviação e pela artilharia do Exército. Quando o Rio de Janeiro foi bombardeado pelos canhões do Forte Copacabana. Quando se aceitou um pacto de governadores com a presidência da República para fraudar as eleições oficialmente no início da República. Quando nós tivemos, e aí eu vou fazer um parênteses, recentemente eu tive a honra de ser convidado para acompanhar uma associação a uma exposição da história do Senado brasileiro.
a história do Senado brasileiro desde o Império. A história simplesmente se dividia em 4 partes: Império, República, ditadura militar e nova República. É muita pobreza nós resumirmos a história de uma instituição crucial para a democracia brasileira em 4 etapas. Em nenhum momento dessa exposição estava lá colocado que simplesmente o Senado deixou de existir entre 1937 e 1945, dentro do Estado Novo. Isso não é maneira de apresentar a história. Como eu estava dizendo, o período negro na nossa República e ao longo da história do Brasil independente, nós tivemos, infelizmente, vários, e particularmente durante o século XX, com a recorrência do autoritarismo no nosso país. Uma vontade dissimulada de levar o seu poder e a sua vontade além das regras aceitas pela sociedade, ou pelo menos colocadas na sua Constituição. Esse é um mal que nós precisamos enfrentar, um mal que nós precisamos, que merece sempre a nossa atenção. E um mal que está se repetindo, porque nós não estamos tratando aqui de política, nós estamos tratando de história. Mas conduzir a história e fazer a história do país desta maneira é perigoso, inclusive para as nossas instituições que se pautam, que devem se pautar pelo respeito à lei e pelo equilíbrio e pelas tradições da nossa sociedade. Achar que 1964, que em 31 de março de 1964 foi implantada uma ditadura no país, me permitam dizer, é ignorância. A ditadura nós tivemos imposta em 13 de dezembro de 68. Aí nós tivemos, sim, uma ditadura. Por razões, pela deterioração da situação política no país. Mas em 1964, o país procurou dar uma resposta a uma crise grave, econômica, social, política, e não há dúvidas que o Brasil fez o melhor possível. Se saiu melhor do que outros países naquele momento difícil da história. E cabe a nós aqui colocar a seguinte pergunta: alguém acha que se não tivesse havido a ruptura em 1964, senhoras e senhores, que houvesse uma eleição em 1965, e estamos sucedendo aqui os what if, e se. Vamos prosseguir nele. E se Juscelino Kubitschek tivesse vencido a eleição de 1965, como estava anunciado na Ilha das Cagarras, no Rio de Janeiro, em frente à Praia de Ipanema, JK 65. Vamos dizer que aquele futuro, aquele desenvolvimento róseo, né, satisfatório, feliz, tivesse se consumado. Não tivesse havido a ruptura em 64 e Juscelino tivesse vencido as eleições de 65. Alguém que conhece a história, que acompanhou aqueles acontecimentos, em sã consciência pode dizer que os militantes da esquerda revolucionária que já estavam indo para a China, que estavam se preparando para a luta armada, que já tinham optado, inclusive, de associações de estudantes pela via revolucionária, deixariam de cometer a luta armada no Brasil alguns anos depois? Alguém acha que a luta armada revolucionária, terrorista, assassina, ela aconteceu só no Brasil? Que ela não aconteceu nos Estados Unidos, que ela não aconteceu na Alemanha naquele mesmo período? Alguém acha que essa luta armada poderia ter acontecido se não houvesse uma radicalização profunda do meio universitário estudantil, que roubou filhos de famílias e os lançou na clandestinidade para uma luta translocada contra o Estado e contra a sociedade? São perguntas que não podem deixar de ser levadas em consideração neste 8 de janeiro de 2025, em que a sociedade brasileira está assistindo passiva e outra parte perplexa, o seu passado e as explicações do presente serem conduzidas por uma minoria radical, revolucionária, que não aprendeu nada com a história. Não é possível um país como o Brasil deixar que a sua história, um passado recente complexo, complicado, diverso,
seja resumido da maneira radical como vem sendo. Repetindo a nossa mensagem de outras oportunidades, a história não se repete. É impossível nós repetirmos, nós colocarmos de novo as exatas circunstâncias das pessoas. Elas são sempre imprevisíveis. As soluções que elas oferecem são sempre inéditas dentro da situação. Mas a história deixa lições. Nesse momento, fica aqui o apelo de O Brasil e Sua História, este site que trata de história, que é do que nós estamos tratando, que nós prestemos atenção às lições da história, para não cometermos erros. Erros, inclusive, que nós estamos vendo sendo repetidos nesta data, de arrastar comandantes militares para um ato político, sectário e parcial, que eles estão anuindo, de uma certa forma, para evitar mais uma crise, repetir o que aconteceu em 13 de março de 64, que arrastaram o ministro da Guerra, na época, para um ato político, sectário, revolucionário, que agredia as instituições nacionais. É preciso que nós aprendamos com a história. E é preciso que nós tenhamos uma visão mais prudente, mais moderada, prudente e moderada, acima de tudo, do nosso passado. E que não vejamos, inclusive, pessoas de renome na sociedade, que estão à frente de instituições importantes para a cultura e para a memória nacional, se deixarem levar por esse assodamento, por esse sectarismo, por essa visão parcial da história que não explica o Brasil todo. É preciso prudência, moderação e responsabilidade de todos nós. E reitero, não estamos aqui pretendendo oferecer uma visão da história que seja aceita pelo Brasil, mas estamos repetindo que esta visão que nós e outros colocamos, uma chamada, uma volta responsável ao passado, entender as circunstâncias e que muita coisa aconteceu no Brasil, não só em 64 como antes, sejam levadas em conta também para nós termos uma consciência deste momento da vida do país. Não é possível nós ficarmos retornando infinitamente ao passado, sem resolver questões do passado e nos mostrando incapazes de superar essas questões. Como eu coloquei num determinado artigo, que foi inclusive censurado, eu tive que publicá-lo na imprensa, quando se esquece o perdão, perde-se a paz. Coloquei isso em dezembro de 2022, num apelo não só meu, como de outras pessoas, de políticos, de pessoas de renome na sociedade, buscando a pacificação do país. E o que nós temos é uma situação cada vez mais deteriorada, cada vez mais preocupante, em que a divisão dentro da sociedade brasileira se aprofunda. Quando nós vemos um quadro internacional cada vez mais tenso, que vai acabar chegando ao nosso país inevitavelmente, e que nós vamos precisar nos unir na responsabilidade em torno do país, da nação, do Estado, para lidar com as situações difíceis que estão se avizinhando do nosso país. Então fica o nosso apelo, a nossa lembrança, lembrando que nós estamos tratando de história, apelando para que ela seja tratada com responsabilidade, com moderação e com prudência, em proveito de todos os brasileiros, e não só de alguns. Até a próxima, um grande abraço.